nós tentamos evitar o sofrimento a qualquer custo. Talvez, inclusive, a busca pela rotina perfeita seja até guiada por isso. Mas você já parou para pensar que o sofrimento, na verdade, é uma parte essencial da sua rotina diária? Olá, este é Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Julia Testori, @JuTestori, e esse podcast surgiu como um espaço para conversas que não cabem em 15 segundos de um story. Os episódios estão sempre organizados de forma a começar com uma reflexão minha, pessoal, história sobre o tema esse escolhido a partir do que eu venho vivendo de verdade na minha rotina. E em sequência, eu trago aqui estudos que me ajudam a entender um pouco mais sobre o tema, para quem sabe também te ajudar a entender mais sobre a sua rotina. No final, a gente sempre termina com exercícios práticos, para você não sair daqui só com tapas na cara, e sim com um plano de ação, para que algumas mudanças sejam feitas hoje mesmo, ou durante essa semana. O episódio de hoje, comecei falando sobre a questão do sofrimento. Eu não quero pesar o clima e trazer essa carga negativa e falando sim, você nasceu para sofrer, sem sofrimento você não vai ter os bons resultados, você precisa ralar para conseguir ser alguém na vida. Não é sobre isso, mas é sobre entender o quanto que a gente tem sido acostumado e treinado e moldado para evitar a qualquer custo o sofrimento, e que isso talvez esteja trazendo consequências negativas pra gente. Vou compartilhar com vocês um exemplo que vem acontecendo comigo, que é bastante íntimo e bastante pessoal, mas justamente para abrir essa conversa sobre o que nos causa sofrimento e quais são as consequências práticas da nossa rotina. E você vai descobrir que consequências práticas são, por exemplo, a procrastinação, a falta de foco, a desmotivação, a dificuldade em ter clareza mental. E para começar, eu queria que você pensasse, independente de onde você esteja agora, no trânsito, lavando louça, na academia, faça esse esforço, porque isso vai trazer um nível de percepção muito maior para o que eu vou falar, e isso vai ser muito mais útil para você do que só ir ouvindo, entrando por um ouvido e saindo pelo outro. O que você faz na sua rotina para evitar o sofrimento? O sofrimento pode ser, por exemplo, um texto muito difícil que você tem que escrever para sua pós-graduação, para a matéria da sua faculdade. O sofrimento podem ser esses pensamentos que não param nem um pouco e não desligam a sua cabeça em nenhum momento. O sofrimento pode ser visualizar suas metas e perceber que você está fracassando, que você está muito distante daquilo que você tinha se proposto. Esses são alguns exemplos clássicos de momentos difíceis da nossa rotina. Eu quero que você pense, o que você tem feito para evitar esse sofrimento? Se você se depara com um texto difícil, você pode evitar procrastinando. Se você tem sentido essa culpa ou então essa sensação de fracasso diante dessas metas não cumpridas, talvez você possa apagar isso consumindo conteúdos que te tiram um pouco da realidade. Vídeos engraçados, um reality show da Netflix. Eu, por exemplo, amo assistir MasterChef, amo assistir reality shows de qualidade duvidosa, mas eu também amo esses vídeos de animais fofos, de fazenda. Acho que eu já trouxe aqui, né? Esse é um dos meus pontos fracos. Eu amo ficar consumindo esse tipo de conteúdo porque desliga um pouco esse turbilhão de sensações e de culpa e coisas para fazer que geram ansiedade. Aqui eu vou fazer um adendo. Uma ótima forma da gente organizar um pouco esses pensamentos é entender que a nossa cabeça, ela tem capacidade de viajar no tempo, capacidade de ir lá pra frente e voltar lá pra trás. Toda vez que a gente tá olhando lá pra frente e antecipando alguma coisa, isso nos gera ansiedade. Toda vez que a gente tá olhando muito pra trás e dando muita atenção para aquilo que já foi feito e que não deu certo, a gente pode estar falando mais de culpa ou então desse sentimento de mais estagnação. Isso é importante para organizar um pouco seus pensamentos. Evitar o sofrimento também pode ser a partir do momento que você encara suas limitações intelectuais, cognitivas, enfim, não é a coisa mais fácil do mundo você entender que você atingiu o limite da sua capacidade de se desenvolver e que para você ir além disso você vai precisar colocar um pouco mais e vai precisar se desgastar um pouco mais. Uma analogia perfeita com a questão da dor do crescimento. Não sei se vocês têm esse repertório, mas quando eu era pequena eu tinha muita dor que eu chamava de dor de crescimento. Tipo, minha perna doía, eu sentia os meus ossos doendo. E, enfim, essa dor
isso daí é um sofrimento, né? Essa dor de crescimento, para você expandir suas habilidades, o que seja. E uma das formas de evitar isso, que eu vejo bastante na minha rotina, e aí eu tô sugerindo que talvez aconteça com você como um exemplo, é a reação automática de ficar consumindo conteúdo, salvando, baixando PDFs, guias, ferramentas que dão a falsa sensação de que era isso que precisava para você se desenvolver. Então, por mais que você não aplique, não leia, não coloque em prática, só de você compulsivamente ficar salvando coisas e baixando, enfim, pesquisando conteúdo sem os consumir, às vezes alivia um pouco desse sofrimento de que você não tem as habilidades suficientes para desenvolver aquilo. Qualquer que seja esse projeto, meta, enfim. Eu quero que você pense quais são esses seus comportamentos. E para te convidar a fazer esse exercício, eu vou fazer esse exercício junto com vocês. De novo, me expondo, trazendo as minhas vulnerabilidades, porque eu acho que já estamos íntimas nesse ponto. Criei aqui um espaço seguro e é bom como exemplo, é bom para que vocês acompanhem vulnerabilidades de pessoas que vocês às vezes acham que tem tudo resolvido. Então, estou pronta para dar esse passo na nossa relação. Eu tive, durante a pandemia, acho que assim como várias pessoas, resultados muito, muito, muito acima da média, em todas as áreas da minha vida. Eu passei no mestrado, que era algo que eu tinha certeza que eu não iria conseguir. Enquanto eu estava terminando a minha faculdade, finalizei essa faculdade com médias muito altas, que me renderam, por exemplo, uma bolsa de estudos, me rendeu uma exposição muito positiva dentro da faculdade. Comecei a criar conteúdo e em 3 meses eu cresci a minha base de seguidores para mais de 60 mil pessoas. Criei um curso online e comecei a faturar coisa como 20 vezes mais por mês do que uma bolsa de mestrado poderia me pagar, uma bolsa de pesquisa. E esse foi um momento muito fora da curva. Algumas outras pessoas experienciaram isso. Durante a pandemia, acredito eu que algumas pessoas conseguiram desenvolver muito, enfim, coisas como cursos online, curso de como fazer pão, de culinária, enfim, muitos conteúdos. Ao mesmo tempo, existe muitos tipos de serviço, de produtos, de empresas que foram muito impactadas. Então, a minha visão é de que no digital muita coisa deu certo, justamente por conta do isolamento, né? Obviamente, olhando somente para essas questões, né? Fora todo o desastre que a pandemia nos causou. Acontece que no ano seguinte, logo depois da pandemia, eu tive que trancar o meu mestrado por questões de limitação mesmo, de limitação do meu tempo, da minha energia que eu conseguia me dedicar para isso. Eu comecei a contratar mais equipe para dar suporte para essa empresa que foi crescendo, que eu não dava mais conta. Contratando uma equipe, boa parte do que era o meu faturamento, que antes era basicamente eu como empresa, eu e eu mesma, estava sendo destinado para minha equipe. Tudo isso fez com que eu começasse a dar muito mais atenção para outras partes do meu negócio, como o suporte para as minhas alunas, depois o desenvolvimento do clube, e consequentemente eu fui deixando um pouco de lado essa parte de criação de conteúdo. As minhas métricas diminuíram muito, não tive o crescimento que eu estava tendo antes, inclusive fui perdendo alguns seguidores toda vez que algum conteúdo atingia mais gente, e eu comecei a desenvolver um tipo de comportamento muito ruim, justamente para evitar todo esse sofrimento. Eu comecei a me sentir muito acolhida toda vez que eu lia ou ouvia depoimentos de pessoas em situações onde alguma coisa não tinha dado certo. Então, vira e mexe, você tá acompanhando alguém, aí aquela pessoa passa por alguma dificuldade em operação da empresa, alguma dificuldade de superar algum desafio. E eu fui encontrando nesses conteúdos muito acolhimento para minha própria dor. Isso foi diminuindo o meu sofrimento, porque eu pensava, tá, ufa, não é só comigo. Até o momento que isso se tornou um comportamento um pouco além do que o normal. Então, eu sei que é saudável eu ter contato com outras histórias de pessoas que fracassaram pra saber que eu não tô sozinha nisso. Mas tava chegando num ponto de querer diminuir as pessoas que eu realmente admirava pra eu não me sentir tão mal assim. Isso foi se tornando um comportamento constante na minha rotina. Quase como se fosse essa válvula de escape, justamente desse sofrimento. E eu tô compartilhando com vocês o meu sofrimento.
Um sofrimento que não é a coisa mais fácil do mundo. Eu poderia falar assim, porque eu sou perfeccionista e eu gosto de tudo muito perfeito. E eu tive ótimos resultados, mas não tanto quanto eu esperava na minha meta. Eu acho que esses sofrimentos são um pouco fáceis de compartilhar. Mas existem sempre aqueles que a gente tem um pouco mais de resistência. E eu tô falando isso justamente para que você possa pensar o que tem causado algum tipo de sofrimento na sua rotina. E a partir do momento que eu desenvolvi uma forma muito precária de combater esse sofrimento, eu deixei de lidar com ele. Eu escondia isso, eu fechava os olhos para isso, eu não queria sentir. Isso significa que eu comecei a evitar olhar com clareza os meus problemas e o que realmente estava acontecendo. E justamente, o que isso tem a ver com a rotina, Júlia? Por que falar sobre a nossa rotina tem a ver com toda essa história que você está contando? Eu posso te trazer aqui 3 dicas para não procrastinar, 3 dicas para recuperar o seu foco, 3 dicas para te motivar para fazer aquilo que realmente tem que ser feito. Mas é quase como colocar um band-aid em uma fratura exposta. Sim. Será que é isso? Ou será que eu deveria fazer uma pequena cirurgia e reconstituir aqueles nervos e tendões rasgados? Olhar para o nosso sofrimento talvez seja muito mais inteligente e seja realmente essa raiz do problema que está se desdobrando em sintomas clássicos de procrastinação, falta de foco, desmotivação. Eu posso evitar uma tarefa porque eu não quero lidar com a questão de que eu não sou tão boa nisso quanto eu imaginava. Tem a ver, sim, com perfeccionismo. Eu posso ficar checando meu celular de segundo em segundo porque a minha realidade é tediosa ou é até doída. Eu posso me comprometer com o horário de dormir e extrapolar todos os dias esse horário porque eu fico assistindo os meus realities de qualidade duvidosa para evitar ficar com os meus próprios pensamentos. Pensamentos que causam desconforto, que causam sofrimento. Acontece que qualquer tipo de afastamento dessa realidade que te causa sofrimento, qualquer forma de abafar um pouco isso, para que você possa ficar um pouco mais em paz com a sua cabeça, tem um custo, que é uma reação posterior. E é sobre isso que falaremos hoje. Eu devorei, semana passada, o livro Nação Dopamina. E no próximo bloco, quando a gente for falar sobre a teoria por trás disso, eu vou trazer justamente esse livro, que é a divulgação da pesquisa da Anna Lembke. Mas acontece que antes da gente entrar nisso, algo precisa ser esclarecido. Muitos processos fisiológicos nossos são governados por sistemas autorreguladores semelhantes. Então, por exemplo, a cor que você enxerga é regida por um sistema de oposição também. Se você pegar um papel branco com um círculo verde e olhar por um tempo suficiente atentamente para esse círculo verde, e aí você olhar depois para uma parede em branco, uma folha em branco e dar até umas piscadas, você vai ver a cor oposta. E essa cor oposta é justamente a pós-imagem vermelha gerada pela sua cabeça, porque ela não está lá, para opor aquela imagem verde que você estava enxergando. Quase como se a sua cabeça fosse experiente em balancear aquilo que está sendo sentido. E isso tem tudo a ver com a nossa balança do prazer e do sofrimento. E para isso falaremos hoje sobre o livro Nação Dopamina. A leitura começa explicando sobre a dopamina, afinal de contas é o título, desse livro. E a dopamina, já falamos aqui sobre ela, vou deixar em descrição aqui desse conteúdo outros episódios que a gente trata sobre a questão da dopamina, mas ela foi pela primeira vez identificada como esse neurotransmissor em 1957. E embora não seja o único neurotransmissor envolvido no processo da gratificação, ele é um neurotransmissor muito importante. Ele exerce um papel crucial na motivação em busca dessa gratificação. E eu achei ótima a forma como ela trouxe para explicar a diferença entre o prazer em si e a motivação pela busca do prazer. Ela fala que é como se o querer fosse mais do que o gostar. Então você quer muito aquilo. Quando aquilo vem, o prazer acontece, aquilo é bom, mas a motivação do querer é muito mais forte. E esse querer, essa busca pelo prazer, está totalmente relacionada com esse neurotransmissor, que é a dopamina. Inclusive, para exemplificar isso, ela traz um experimento que foi feito com camundongos. Toda vez que eu leio sobre esses experimentos, me dá um embrulho no estômago. Eu, como vegana, tenho uma empatia, talvez, um pouco acima da média com os animais, né? Porque para mim não faz sentido nenhum maus tratos, crueldade, até, enfim, comer algum animal
normal, mas enfim. Ela traz esse exemplo desse experimento com camundongos que pegava camundongos geneticamente modificados, incapazes de produzir a dopamina, e colocavam um alimento perto deles. Só que sem a capacidade de produção de dopamina, eles não tinham nenhuma motivação para buscar o alimento, chegando até a morrer de fome. Toda vez que o alimento era posto na boca desse camundongo, ele realmente mastigava e comia. O que ele não tinha capacidade era de buscar, então esse querer, justamente evidenciando o papel importante da dopamina nessa motivação por buscar as recompensas. E durante essa leitura, o que ficou muito claro? Um conceito que fez muito sentido para me ajudar a enxergar o que acontece na minha própria rotina em relação à questão do prazer, do sofrimento, a forma como eu lido com essa realidade. Ela fala que esse sistema de oposição, que funciona em vários processos fisiológicos nossos, funciona também nessa busca por prazer e na forma de lidar com o sofrimento. Imagina que existe uma gangorra, o lado do prazer e o lado do sofrimento. Toda vez que eu me exponho a estímulos positivos, gratificantes, o prazer, essa gangorra está pro lado do prazer. Automaticamente, a minha cabeça, para se autorregular, ela vai dando uma empurradinha pro lado do sofrimento, para que ela volte pro estado normal. Então, é quase como se existisse uma força, que no livro ela fala que visualmente uma ideia que funciona muito bem é pensar que existem gremlins que vão pulando, vão crescendo para empurrar o sofrimento para que você volte pro equilíbrio. E a partir do momento em que você não tem mais o contato com aquele prazer, a balança pende completamente pro sofrimento. E aí o que você vai querer? Mais prazer, para voltar para o equilíbrio. E aí, a partir do momento que você volta, você vai precisar de muito mais prazer para voltar ao equilíbrio, porque os gremlins ocuparam toda essa balança. Enfim, é um processo que fica muito didático. Eu vou tentar buscar uma imagem e aí a Lu coloca aqui do nosso lado para vocês que estão, inclusive quem tá só me ouvindo, saiba que esse episódio tá disponível em vídeo também. Essa imagem, esse conceito de balança é muito importante pra gente entender como que funciona, por exemplo, a nossa neuroadaptação. É muito comum que você, ao experienciar um prazer, esse prazer seja acompanhado de um desejo posterior. Então, toda vez que eu, como algo gostoso, eu vou estar muito mais motivada a dar mais uma garfada. O desejo, ele aumenta. Só que toda vez que eu sou exposta de forma muito repetitiva a esses estímulos positivos, a resposta do sofrimento, ela se torna mais forte e prolongada. Porque eu tô colocando muitas coisas no lado do prazer. Então, para regular, a minha cabeça precisa compensar, deixando mais pesado o lado do sofrimento. E é justamente isso que acontece nesse processo de tolerância. E ela fala que com a repetição, a gente precisa de uma quantidade maior do estímulo para obter o mesmo efeito, que é um fator chave no desenvolvimento de dependência. Então, não é só eu olhar uma vez uma história de alguém falando: nossa, fui fazer um lançamento e deu tudo errado. Isso vai tirar um pouco do meu sofrimento. Mas a partir do momento que isso acontece, eu preciso de mais respostas e mais casos que comprovem como que todas as pessoas estão falhando e não sou só eu. E isso no meu caso, mas isso pode ser no seu caso em relação a, por exemplo, a procrastinação. Ou no caso, por exemplo, de dormir mais tarde porque você ficou assistindo algum reality. Você evita o seu sofrimento, ou seja, pende a gangorra pro lado do prazer. E a partir do momento que isso faz e a sua cabeça se autorregula dando mais peso pro sofrimento, a próxima vez você vai dormir um pouco mais tarde. Ou então a próxima vez você vai ficar um pouco mais no celular. Ou então a próxima vez você vai procrastinar por um período um pouco maior. Às vezes acontece de que a gente vai chegando no limite. Então a gente vai se acostumando a entregar tudo sempre um pouquinho antes do prazo, E aí você vai se acostumando e vai vivendo cada vez mais de uma forma assim, no limite do limite. Então chegando a entregar, você vai testando e chegando a entregar com poucas horas pro seu prazo final. Como se a gente estivesse tolerando um pouco mais esse prazer de postergar algo pelo prazer imediato e que pra gente se sentir confortável o suficiente, a gente vai ter que ir postergando cada vez mais. Ou então, se, por exemplo, eu posto nas redes sociais e aí eu tenho 1000 likes
aquilo me deixa muito feliz. Mas para se autorregular, o lado do sofrimento recebe mais gremlins pesados. Então, a próxima vez que eu postar e eu tiver os 1000 likes, eu não vou ficar contente. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais prazer, uma sensação ainda mais forte do que antes. E esse processo se chama tolerância. E é por isso que é tão importante a gente ter consciência desses processos, porque normalmente não fica só no primeiro estágio. A tendência é que a gente vá levando tudo isso ao limite. E ela fala que, às vezes, a gente tem contato com questões realmente de vício. E ela é especializada em tratamento de vícios. Mas o que essa autora fala é que tudo que te fornece uma dose de prazer tá, sim, sujeito a te deixar viciada. Então, a aumentar a sua tolerância e a pedir que você busque por mais. Eu não quero deixar ninguém aqui hipervigilante e alerta com tudo que está acontecendo. Mas vamos começar a pensar um pouco mais sobre o quão importante é evitar o sofrimento e o que isso pode estar te causando na sua própria rotina. Outro assunto que ela traz, que também nos ajuda a pensar um pouco sobre a nossa rotina, a forma como a gente lida com as nossas responsabilidades, as coisas chatas da vida, ou até que causam sofrimento e tédio, tá também dentro disso, é o que ela chama de desvalorização por atraso. Eu já falei aqui várias vezes sobre como a gente sempre vai preferir o benefício imediato em detrimento do benefício futuro. Acontece que toda vez que a gente recebe um benefício imediato, a nossa capacidade de adiar a gratificação vai diminuindo. No episódio que eu falo sobre o experimento do marshmallow, que é essa capacidade de esperar 15 minutos, uma criança esperar 15 minutos para receber o dobro de marshmallows, a gente fala muito sobre essa nossa capacidade de exercer esse autocontrole. E eu vou deixar também esse episódio aqui linkado para caso vocês queiram entender um pouco mais sobre ele. Mas eu achei muito incrível que ela traz de novo esse experimento. Eu falo, esse experimento é um experimento clássico, mas ela traz esse experimento para falar que sim, tudo bem, a gente estudou muito sobre como que crianças que puderam adiar a gratificação tiveram resultados na vida como um todo mais positivos do que as outras. Quanto maior a criança era, quanto mais idade ela tinha, maior a capacidade de adiar a gratificação, falando que isso envolve uma maturidade também. E existem muitos estudos falando sobre isso. Mas ela foi analisar as anotações que foram feitas pelos psicólogos, psiquiatras, enfim, cientistas que acompanharam esse experimento, sobre qual que era a reação das crianças enquanto elas esperavam. Então, entrava uma pessoa na sala e falava assim, vou deixar esse marshmallow aqui, vou sair, daqui 15 minutos, se você não tiver comido, você vai ganhar 2 marshmallows. Então, a indicação era não coma marshmallow e tenha o marshmallow em dobro lá na frente. Eu não sei, tá, aos certos detalhes, mas era basicamente isso. O que ela pega são as anotações feitas do que as crianças faziam enquanto elas esperavam. E as crianças usavam algumas estratégias para se distrair, algumas delas. Algumas evitavam contato visual, então fechavam o olho para não olhar para aquela tentação, ou viravam de costas. Algumas meninas começaram a puxar as Maria Chiquinhas, inclusive provocando dor para se distrair. E ela fala, inclusive no livro, como que a gente pode olhar para o outro lado, como que a busca pela dor também pode ser viciante, mas que elas provocavam dor nelas mesmas para se distrair daquilo, né, para ser uma outra atenção. E, inclusive, que eu achei assim... Pensem em vocês como crianças, o que vocês fariam se vocês estivessem nessa situação? E eu me identifiquei muito com essa última que ela traz exemplo, de que algumas crianças pegavam o marshmallow e começavam a fazer carinho. Tipo, como se fosse um bichinho de pelúcia mesmo, tratando aquilo com mais preciosidade. E que isso fazia com que elas ou diminuísse o desejo de comer aquele marshmallow. Isso melhorava o autocontrole. E ela traz um exemplo de uma mulher que tinha desenvolvido o vício em bebida alcoólica. E para que elas pudessem traçar estratégias para lidar com esse vício, uma estratégia clássica era tirar todas as bebidas da casa, que tem a ver com essa estratégia de cobrir os olhos, virar, né, para você não ter contato com a tentação, mas que essa mulher quis deixar uma garrafa de cerveja, porque ela ficava olhando para aquilo como se fosse a preciosidade, e deu certo para ela.
E tudo isso para tentar trazer um pouco dessa reflexão. Será que a gente precisa mesmo evitar o sofrimento a qualquer custo? Será que evitar o sofrimento não faz com que a gente fique totalmente desbalanceada e, inclusive, perca a nossa capacidade de desenvolver um maior autocontrole em relação às nossas vontades e nossos desejos? Talvez a gente possa tomar um pouco mais de cuidado com as formas de evitar o sofrimento, principalmente entendendo que o sofrimento faz parte, sim, da nossa rotina. Da mesma forma como a gente fica feliz quando a gente tem um bom resultado, é normal e é saudável acolher a tristeza de quando algo não dá certo. E é muito tentador evitar esse sofrimento. Mas evitar esse sofrimento desregula um pouco os níveis que vão ter que ser autorregulados de forma... que vão ter que ser depois autorregulados pelo nosso próprio cérebro depois, mas faz com que a gente comece a cair em processos cíclicos de evitar cada vez mais. E isso vai deixando a gente realmente incapaz de algumas funções básicas da nossa rotina. Então, pense por aí, o que existe de sofrimento na sua rotina? Quais são as formas que você tem encontrado de lidar com esse sofrimento? O quanto que será que a gente não consegue lidar e acolher e viver realmente esse sofrimento, porque faz parte da nossa vida, sabendo que viver o sofrimento é o que vai fazer com que a gente possa realmente viver os momentos felizes. Se a gente não vive o sofrimento, a gente não consegue nem ficar feliz com as coisas boas que acontecem na nossa vida. Espero que esse episódio não tenha sido muito bad vibes pra você. Sempre lembrando que essa elaboração pode ser complexa e para algumas pessoas exige o acompanhamento psicoterapêutico. A própria autora fala no livro, dá um disclaimer muito grande de que esse é um livro para que você possa conhecer um pouco mais sobre esse processo, não para que você possa se tratar, principalmente quando existe alguma patologia para ser tratada. Principalmente quando existe alguma psicopatologia para ser tratada. E para pensarmos em coisas para aplicar, porque eu sei que vocês adoram, vamos pensar em alguns exercícios para hoje. Primeiro, avaliação desses estímulos. A gente vai entender o que a gente faz na nossa rotina que oferece estímulos de prazer e tentar diminuir a exposição a esses estímulos de alta dopamina para restaurar um pouco mais essa nossa sensibilidade com o sistema de recompensa do nosso cérebro. Tenta mapear, então anotar coisas que você faz na sua rotina que pode envolver, sei lá, ficar no celular, assistir alguma série. Para algumas pessoas pode ser sim a leitura. E a gente vai tentar substituir esses momentos por atividades de baixo estímulo. Então, se, por exemplo, você está no seu celular, às vezes você pode tentar ler um livro, porque o estímulo é muito menor. Mas se você está meio que viciado em algumas leituras, talvez você possa ir para leituras que não sejam tão prazerosas assim. Eu sei que é muito contraintuitivo isso, mas se forçar a ler algo que não é tão óbvio, gostoso e prazeroso assim, tem sim os seus benefícios. Isso treina a nossa capacidade de persistência, a nossa capacidade de autocontrole. Isso faz com que restaure um pouco da nossa sensibilidade para as coisas boas que acontecem, que realmente trazem esse estímulo. Se a gente estimula toda vez o prazer, a gente fica tolerante a esse prazer. Exercício número 2, interromper gratificações imediatas. Eu trouxe isso no episódio sobre autocontrole e o experimento do marshmallow, mas vamos refazer ele aqui. O objetivo vai ser treinar a nossa capacidade de adiar gratificações e apreciar recompensas maiores no futuro. Então, toda vez que surgir algum desejo, quero muito fazer isso. Você vai fazer, mas você vai esperar um pouco para fazer. Realmente treinando como um músculo mesmo. Isso pode ser, por exemplo, processo de compras online. Eu sei que muitas pessoas ficam envolvidas, nisso. Toda vez que surgir essa vontade, você vai pensar: tudo bem, eu vou fazer isso, mas eu não vou comprar agora. Pode ser, eu vou colocar no carrinho, mas eu não compro. Ou pode ser, eu vou olhar esse site só amanhã, depois do almoço. E aí a gente vai treinando essa nossa capacidade de adiar. Esse exercício costuma dar muito certo, porque não é que você fala pra você mesma: não, você não vai ter isso. Você vai ter isso, mas não agora. Exercício 3, estratégias de autocomprometimento. Então, entender quais são essas tentações imediatas e traçar estratégias que vão fortalecer o seu autocontrole, que te ajudam a se manter comprometidos com aquilo. Lembra quando eu falei? As crianças podem fechar o olho, podem se distrair, podem virar de costas. O que você pode fazer com essas
tentações que acontecem. Você pode não ver o celular, então, tipo, colocar numa gaveta, ou então colocar ele no seu banheiro, na cozinha, longe de você. Você pode ter um dia que você tira as suas notificações. Você pode estabelecer horários para verificar as redes sociais. Você pode, por exemplo, criar, pensando nessa arquitetura da escolha, que é inclusive uma aula dentro do curso Rotina Perfeita. Caso você não saiba, existe um curso Rotina Perfeita dentro do Clube Rotina Perfeita, que é o meu clube de assinatura com conteúdos disponíveis a cada mês que vão se acumulando em uma biblioteca para que você possa criar e desenvolver constância na sua rotina perfeita, que é uma rotina totalmente realista, alinhada com a sua realidade e que te coloca mais perto dos seus objetivos muito particulares. São várias ferramentas e aulas, exposições e acompanhamentos para que a gente possa fazer isso no médio prazo e não algo imediato. Pensando na arquitetura da escolha, você pode, por exemplo, não ter uma TV no seu quarto e ter no seu quarto já organizado o seu espaço da leitura, deixar o seu livro do lado para que você tenha fácil acesso. Enfim, várias opções que a gente pode pensar para melhorar um pouco as suas escolhas. E com isso, finalizamos o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Sempre comente aqui no YouTube ou na caixinha do Spotify as suas dúvidas e experiências sobre esse tema. Me acompanhe nas redes sociais, @Giutestori no Instagram e até TikTok. E eu te espero na próxima segunda. Um beijo e até mais.